perseguição ou tentativa, né, de alguns da imprensa em criar alguma polêmica desnecessária, mas o trabalho e o relacionamento com os jogadores, administrar pessoas é uma coisa sempre muito bem feita aqui. Mas quando o resultado não vem, a gente entende que se faz necessário procurar factoides e procurar notícias. Mas a prancheta ter sido chutada é verdade. Que ela caiu no colo do Cícero também é verdade. Que o Cícero discutiu comigo não é verdade. Que ele sequer trocou alguma palavra comigo naquele momento não é verdade. Se eu chamei a atenção de alguns jogadores no intervalo, sim, cobrei alguns jogadores no intervalo, porque nós pedíamos o jogo por 2-0, é minha função alertar, chamar, mostrar os erros que acontecem durante o intervalo de jogo. Fora isso, absolutamente mais nada. Rogério, eu queria saber de você o seguinte, uma vitória segunda-feira vai mudar realmente o quadro, ou seja, é mágico assim essa mudança de espírito no time? Essa é a primeira pergunta. Se me permite o seguinte, você está completando aí seus 5 meses como técnico, você sempre foi o capitão, uma voz ativa, mas o técnico ele se expõe mais, ele dá mais entrevistas, e no Brasil existe essa cultura, a culpa é do treinador. Então eu queria que você falasse como é que você está sentindo essa mudança, ou seja, de capitão, ídolo do São Paulo a treinador, ou seja, vidraça total, e se realmente num passe de mágica ganhou do Avaí, tudo está normal. Acho que não. Eu acho que ganhar do Avaí dentro de casa, em acontecendo uma vitória como essa, pode trazer uma paz momentânea, mas eu acho que o torcedor e todos vocês, não pelo Avaí, mas sim pelo São Paulo jogar no Morumbi, todo mundo cria a expectativa de uma vitória, e nós vamos trabalhar em função disso. Em acontecendo, o que não é fácil, porque a gente vê bastante jogos do Campeonato Brasileiro e de outros campeonatos com muitas surpresas, e o Avaí chegou à final do Campeonato Catarinense, ainda venceu a Chapecoense no segundo jogo, mesmo perdendo o primeiro por 1-0 fora de casa, não ganhou pelos critérios de desempate do Campeonato Catarinense. Empatou na primeira rodada com o Vitória 0-0, eu pude acompanhar um pouco do jogo. O Campeonato Brasileiro, todos os jogos são complicados, são difíceis, Desde goleadas inesperadas que aconteceram já na primeira rodada, até jogos difíceis. O Corinthians empatou com a Chapecoense em casa, o campeão paulista empatou com a Chapecoense em casa depois de uma maratona de jogos, de viagem da Chapecoense. Então, nós trabalhamos sempre em prol, sempre rumo à vitória, mas sabendo que você tem sempre adversários difíceis dentro do campeonato. Mas eu acho que a vitória seria algo que nós temos que buscar, mas não muda em absolutamente nada. Talvez ganhe um pouco mais de confiança em acontecendo, porque no final de semana depois nós temos um clássico, no sábado contra o Palmeiras. E nós vamos em busca, vamos atrás desse resultado positivo no próximo jogo de segunda-feira à noite. Mais alguma coisa? Normal, para mim a exposição sempre existiu, tanto para o bem quanto para o mal, Sempre os julgamentos foram, tanto para as coisas boas que foram feitas, sempre foram colocados como grandes feitos, com coisas simples, erros simples sempre foram colocados também como grandes erros. E você falou da culpa do treinador? Sim, essa culpa é sempre do treinador, ele é o responsável. Que assim seja, que a culpa continue dos resultados ruins sendo minha, e que nas vitórias eles possam se sentir felizes e colher os méritos do trabalho do dia a dia que os atletas realizam. Rogério, bom dia. A gente está fazendo uma matéria um pouco à parte aí do ambiente. Queria saber como é que é a tua rotina de trabalho aqui no CT, que horas você chega, quanto tempo você dedica ao trabalho de campo. A gente sabe que vocês filmam os treinos, quanto tempo você analisa scouts e tal, e quanto tempo você consegue reservar para a tua vida pessoal, quanto tempo você tem que ficar aqui no CT durante o teu dia a dia. E uma outra, você está fechando os treinos, é natural, uma privacidade sua, não tem problema nenhum quanto a isso. A tua ideia de time você pode falar, ou você fecha para a gente não ver a parte tática de como você ensaia as coisas e até jogadas ensaiadas? Mas você pode falar o time para a gente, apesar de não poder ver as jogadas ensaiadas? O
time que vai jogar o próximo jogo? Não, senão eu deixaria o treino aberto e vocês veriam o treino, né? Ontem o treino foi aberto para todos vocês. Alguns dias ele é aberto, outros fechados. Por mim ficaria mais tempo fechado, por eles mais tempo aberto, né? Mas a gente tem que saber conviver. Vocês precisam de imagens, precisam também poder acompanhar a parte do treinamento. Quando o treino é um treino técnico, como foi ontem, no primeiro dia, normalmente a apresentação desses 4, a gente trabalha sempre com as portas abertas para que vocês possam observar. Hoje, agora já não sei mais, porque eu estava no campo 8 horas da manhã, estava molhado, mas ainda dava para treinar. Agora a chuva aumenta, eu não sei como é que a gente vai fazer, porque eu não posso arriscar com os jogadores. Vou conferir o campo ainda, se a gente tem condições de treinar no campo no dia de hoje. Parte do treino fica aberto. Quando eu faço a parte tática, eu prefiro fechar para que a gente possa testar opções, jogadores, sistemas a cada treino, a cada jogo, em cima do que os adversários mostram. Minha rotina, eu, por exemplo, hoje eu cheguei, eram 15 para as 8 da manhã. Ontem fui embora, era 4:30 da tarde. Eu desenho todos os treinos, todos os dias que eu faço, programo eles pela manhã, normalmente, sabendo o número de jogadores que eu vou trabalhar, que tipo de treinamento que eu quero fazer. Os treinos são filmados, passados todos em HD, depois os treinamentos, para que eu possa ter guardado e desenho. Tem uma pasta com todos os desenhos de treinamento. Tenho que ver o adversário, né, que eu vou jogar, enfrentar. Tenho que pensar nas bolas paradas, a favor, contra, desenhar o treinamento para o próximo dia, e assim sucessivamente, conversar com os atletas, passar na fisioterapia, conversar sempre, reuniões que a gente faz, a comissão técnica, a parte da psicologia, de tudo. Cabe minha rotina, sei lá, 6 a 8 horas por dia, mais ou menos, aqui eu passo no CT, em média, exceto os dias de concentração, onde eu também normalmente durmo aqui com os jogadores e aí passo mais tempo, né? Mas durante a pré-temporada bem mais, hoje de 6 a 8 horas por dia. Rogério, aqui à sua esquerda, aqui embaixo. Bom dia. A gente vê no futebol brasileiro que está acontecendo uma renovação no quadro técnico, né? Você faz parte disso, tem o Eduardo Batista, o Carille, enfim. E tem uma final de Champions League onde são 2 técnicos também jovens, né? O Zidane e também o Allegri. Eu queria que você falasse o que essa nova geração de técnicos traz de diferente para o futebol mundial. Eu acho que conceitos novos, né? Ideias novas, mais modernas, apesar que nós também temos treinadores experientes, né? Que o Mourinho está de novo na final da outra liga, né? Da segunda liga mais importante da Europa. O Guardiola mesmo, com todas as dificuldades, está classificando o City para a próxima Champions. Então existe uma mescla, né, de treinadores experientes. Normalmente nesses grandes clubes europeus são raros os casos de treinadores jovens, né? Mas eu acho que mentalidade diferente, né? Aqui no Brasil também um pouco mais de mentalidade inovadora, mas não deixamos de ter grandes treinadores com mais experiência também frente a grandes clubes, né? Eu acho que a modernização, sempre o mais jovem, trabalha um pouco mais, essa parte que é oferecida para a gente, né, das análises de desempenho, de fisiologia, de tudo que é possível trabalhar em cima disso. E talvez até um pouco mais a ousadia, né, a juventude, o ímpeto da juventude, né, mesclado com a experiência aí dos treinadores mais velhos que se mantêm frente a grandes clubes. Bom dia, Rogério. Na sua trajetória no futebol, certamente você esteve mais habituado a vitórias do que a derrotas, né? Elas foram mais comuns do que as derrotas. Creio que você foi mais elogiado do que criticado por imprensa e opinião pública, e especialmente foi muito mais acarinhado do que criticado pela torcida, né? Não por acaso você é o maior ídolo da história de um dos principais clubes do continente. A realidade agora é de eliminações, de trajetórias curtas em algumas competições, onde certamente vocês esperavam ir mais longe, de críticas da imprensa e de um princípio, é difícil medir, mas de um princípio de contestação de alguns torcedores, creio que são minoria ainda. Essa nova realidade, como lhe afeta no seu íntimo?
Que tipo de incômodo isso lhe causa e chega a abalar de alguma forma a sua confiança no seu trabalho? Não, abalar a confiança no meu trabalho não. Eu sei o que é feito todos os dias. Sei o grupo de jogadores que eu tenho na mão, que eu posso trabalhar. As eliminações. Campeonato Paulista, nós chegamos à semifinal, só poderíamos ter dado mais um passo, que era a final, né? Outros 17 clubes ficaram junto com a gente na semifinal, só 2 foram à final, que foram Corinthians e Ponte Preta, né? Na Copa do Brasil, nós pegamos um duelo contra um time que tem uma expressão também no cenário nacional, que foi o Cruzeiro. É até conflitante, porque agora, nessa fase, tem duelos menos expressivos do que na fase que nós disputamos. Fizemos 2 bons jogos contra o Cruzeiro, bem equilibrados, 2 jogos. O Cruzeiro levou a vantagem pela vitória de 2-0 e nós só fizemos 2-1, né? E teve agora a eliminação na Copa Sul-Americana contra o Defensa e Justiça, que é uma equipe bem arrumada, apesar de ser uma equipe, como vocês falaram, modesta e não tão conhecida do futebol argentino, mas uma equipe que marca muito forte. Saímos na frente, infelizmente não conseguimos sustentar o placar e não tivemos força para reagir. Então, são eliminações em curto prazo, né? E isso traz uma pressão extra. E é um prato cheio para que vocês teçam comentários que não sejam tão elogiosos, é lógico, porque não há motivos para tal. Não apresentamos, talvez, no último mês, principalmente, não apresentamos com raríssimas exceções, não apresentamos um futebol digno de elogios. Então, temos que saber conviver com essas críticas e melhorar nosso nível de jogo, né? Trabalhando no dia a dia, melhorar nosso nível de jogo para que os elogios voltem a acontecer para todos nós. Se me machuca? Não me machuca. Eu não sou muito apegado assim a notícias, ao que se fala, ao que respeito a opinião de cada um. Entendo aqueles que fazem as críticas construtivas para que haja melhora. Conheço muito bem as figuras que tentam depreciar mais do que o necessário um trabalho, aqueles que querem criar problemas, tumultos, enfim. Mas entendo completamente o trabalho de cada um, tento melhorar o meu todos os dias. Esse é o objetivo a partir dessa segunda-feira. Rogério, bom dia. Sim. Eu peço licença para trocar até um pouquinho o assunto. Eu queria a gente falar um pouquinho da base do São Paulo. Ano passado foi bem vitoriosa, em 2016, 12 títulos, né? E safra dos meninos que chegaram para ajudar o São Paulo também esse ano. Eu queria saber o que você pode falar a respeito deles e como você vai utilizar esses garotos no decorrer também do campeonato. Olha, falar de uma maneira geral, eu acho que a categoria sub-20, quantos títulos conseguiram? 12? Bastante título. Não sabia nem que tinha tantos campeonatos assim na base. Mas no geral, nós estamos aproveitando bastante, né, jogadores de categoria de base. Dentro do nosso elenco existem vários atletas que hoje estão aqui com a gente, devido, primeiro, à necessidade, primeiro a qualidade de cada um deles, né? Segundo, a necessidade de adequação financeira do mercado. O clube não atravessa um momento de fartura como um ou outro clube no cenário nacional. Então a gente tenta se adequar. Eu pude subir alguns jogadores, alguns até que vêm jogando constantemente, como o caso do Júnior, né? Rodrigo Caio, que foi feito na categoria de base, vem sendo titular. Militão, que pôde jogar, eu trouxe faz 2, 3 semanas para trabalhar com a gente e pôde jogar contra o Cruzeiro, um jogo de campeonato brasileiro, estrear. Araújo, que jogou 60%, 70% dos jogos na temporada. E mais uns 5 ou 6. Lucas Fernandes, que voltou de uma cirurgia, ainda sente alguma coisa. O Shailon, que eu trouxe, ainda um pouco verde, mas pela necessidade, no começo do ano na Florida Cup, está tentando pegar experiência no dia a dia. E alguns de uma safra anterior, né, que vem das categorias de base. Estamos tentando sempre usar esses jogadores para... Até pude assistir esses dias um jogo da Copa
Copa Brasil, pode ser? Copa do Brasil, Sub-20, pode ser? São Paulo e Vasco, no Morumbi, eu fui assistir. Né? Alguns jogadores que estão aqui desceram para jogar, outros que eu já conhecia, eu pude acompanhar. Infelizmente foi desclassificado. Perdeu por 2-0 no Morumbi, eu pude assistir esse jogo. E a gente tenta, na medida do possível, usar o máximo de jogadores que são formados no centro de treinamento em Cotia. Encerramos então com o técnico Rogério Ceni. Obrigado a todos, um bom dia.